O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando-a disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o profeta Isaías diz assim, no capítulo 55, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Isso é uma pura verdade. Como é diferente o pensamento do homem para o pensamento de Deus. Enquanto hoje acabamos de ouvir, Jesus veio a este mundo para dar sua vida por nós. Ele está dizendo: é preciso que eu vá para a paixão, que eu morra. E os apóstolos estavam discutindo outra coisa: quem vai ser o maior no reino de Deus? Enquanto Jesus estava preocupado em salvar, ele estava já preocupado nos cargos, né? Entre eles. É assim a fraqueza humana. Por que disso? O Catecismo da Igreja Católica, no artigo 407, diz assim: é algo muito importante, muito sério, porque aqui está a raiz dos males deste mundo. Se a gente não entender isso, a gente não entende tantas desordens no mundo. Assim diz a igreja: ignorar que o homem tem uma natureza lesada, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social e dos costumes. O que quer dizer isso? Traduzindo, foi o pecado de Adão e Eva. O ser humano foi lesado. Nós trazemos em nós essa inclinação. Por isso que os pensamentos são esses. Não é um pensamento mais de servir, de amar. É um pensamento de dominar. É um pensamento de querer ser o primeiro. Totalmente contrário do que é o reino de Deus. Porque fomos afetados. E todos nós trazemos isso. Todas as ideologias, tudo que você vê acontecendo está aqui. É por causa dessa inclinação. Por isso que há muito erro, como diz a igreja, em todos os campos, na educação. Porque diz: não, você tem que fazer o que você sente. Está entendendo? Só que o ser humano foi afetado pelo pecado. Se ele for fazer o que sente, você imagina a desordem. É isso que acontece nos nossos tempos. E só tem uma forma, meus amados irmãos: é através da graça de Deus, é através do perdão de Deus, é através da palavra de Deus que a gente pode ser curado, transformado para viver uma vida nova. Inclinar-se novamente para as coisas certas. Porque o reino de Deus, a lógica dele é diferente da lógica deste mundo. Você imaginou no mundo quem é o maior? É o maior mesmo. Quem é o todo-poderoso do mundo? Quem é todo-poderoso mesmo? Só que o reino de Deus é o contrário. O maior é o menor. O mais poderoso é o que serve a todos. Como é que pode ser isso? Mas assim é a verdade. É tanto que até Jesus mesmo, o Filho de Deus, os discípulos de Emaús, no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, quando Jesus morre na cruz, aqueles que andavam com Jesus, depois que viram ele morrer na cruz, eles voltavam para casa triste e abatido, dizendo: nós pensávamos que era ele que ia salvar Israel, porque eles não tinham entendido que a cruz não era a derrota final, a cruz era a vitória final de todas as coisas. Assim acontece conosco muitas vezes. Às vezes nós estamos levando uma vida
em paz, tranquila, e a gente acha que aquilo não está servindo para nada. É o chamado ordinário da vida, o dia a dia da vida. A gente começa hoje, sobretudo por causa das redes sociais, a gente liga lá, aparece lá uma pessoa sorrindo, diz, meu Deus, por que eu não sou feliz com essa pessoa? Meu Deus, por que eu não tenho essa vida desse jeito? Tudo ilusão, não é nada daquilo é verdadeiro, ali é mera ilusão, e a gente estava no caminho certo, a gente deixa ser enganado por uma situação, e aí começa a desordem, porque a gente começa também a querer competir, querer ser aquilo, e sai do ordinário da vida. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não veio a essa terra para ser carpinteiro, mas durante 30 anos, Ele ficou com seu pai, ficou com sua mãe, vivendo em Nazaré, uma vida simples, uma vida ordinária, o Filho de Deus, assim viveu durante 30 anos, ninguém nem sabia quem Ele era, a vida ordinária da vida. Hoje é quase impossível para a nossa cabeça, porque o mundo engana tanto a gente, que a gente quer ser todo poderoso, a gente quer ter, quantos seguidores eu tenho, parece que não tiver seguidor nenhum, parece que a gente fica depressivo, porque a gente está com medo de viver a vida verdadeira, porque a nossa natureza e o mundo engana a gente, e aí acaba desequilibrando a gente de tal forma, que a gente entra em ansiedade, a gente entra em medo, a gente entra em insegurança, porque está pensando, acha que não está valendo nada esta vida tão simples, tão normal. Assim viveram as pessoas mais santas que viveram nessa terra, assim viveu nosso Senhor Jesus Cristo, assim viveu a nossa Mãe do Céu, Nossa Senhora, uma vida tão simples. Assim viveu São José, uma vida tão simples. Assim viveram a maioria dos santos, o seu dia a dia. É aqui, meus amados irmãos, que a gente tem que caminhar sereno, para não deixar ser levado por essa onda de ansiedade que o mundo está conduzindo muita gente está ficando doente só por causa disso. A gente tem medo da simplicidade, a gente tem medo do serviço. Hoje, quantas famílias acham que não vale mais nada? Meu Deus, para que eu estou perdendo meu tempo aqui nessa casa, só servindo, ninguém dá atenção para mim. Assim viver a maioria dos santos. É essa vida santa que o Senhor quer para cada um de nós. Se Ele fizer alguma coisa extraordinária, deixa Ele fazer, mas não somos nós a sair, está entendendo? O normal é caminhar no ordinário, o extraordinário é obra de Deus. Ele pode levar para que a gente não venha entrar, como eu digo, nessa ansiedade que o mundo entrou, e por consequência em tanta desordem, em tanta competição, em tanta destruição, por causa disso, até entre os cristãos, um destruindo ao outro. Por quê? Porque nós entramos na mentalidade do mundo, e não é para ser assim, é para ser o que Jesus disse: se vocês querem se tornar grande, torne como uma criança. As crianças são livres dessas loucuras que nós caminhamos como um adulto. As crianças brincam, as crianças são mais serenas, a gente já não consegue viver. Vamos pedir nesta manhã esta graça que o Senhor nos dê, por meio do seu Espírito Santo, esta graça de viver a vida que Ele pede de cada um de nós. Na própria história da igreja a gente vê tantos santos. São João Maria Vianney, por exemplo, o patrono dos padres. Ele foi ordenado padre e mandaram ele para um vilarejo pequenininho de 250 pessoas, escondidinho na França, esconderam ele lá, porque ele não tinha muita capacidade intelectual, não se destacava como os outros padres. Então, para não correr o risco de errar muito, vamos logar para um lugar pequeno, que lá é menor. E ali ele ficou a vida toda numa igrejinha, ali ficou sentado no confessionário, atendendo pessoas. Viveu o ordinário de um padre, mas Deus quis fazer o extraordinário na vida dele, que tornou esse sacerdote, sabe o quê? O patrono de todos os sacerdotes do mundo inteiro, São João Maria Vianney. Não tenhamos medo de fazer o que o Senhor pede. Não entre na loucura deste mundo para você não adoecer. Fica simples, sereno. Viva intensamente, com profundidade. Desenvolva as graças, os dons, os talentos, mas viva sereno a vida que o Senhor te deu. Viva da forma que o Senhor te chama hoje. Fique firme na tua casa, firme na tua família. Como diz a primeira leitura, se entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a provação. Fica calmo, não deixa. E que se a gente enfrentar as tribulações dessa forma mais serena, ela não vai destruir a gente. Então, caminhe com tranquilidade, vai com serenidade, porque o Senhor está vendo.
Para Deus não há nada pequeno, para Deus tudo é grande. Ele chega a dizer, se alguém der um copo com água a um dos pequeninos, não vai perder a recompensa. É verdade que as pessoas não estão vendo a tua doação. É verdade que nessa terra muitas vezes ninguém vai dizer muito obrigado. Mas saiba de uma coisa, Deus está vendo. O teu levantar, a tua doação, aquilo que você faz que ninguém nunca vê, Deus está vendo tudo isso e um dia vai te recompensar por tudo isso. Saiba disso, nada é em vão em Deus. Por isso, é olhando para Ele que nós temos que saber que nós não estamos vivendo uma vida qualquer, nós estamos vivendo para Deus. E Ele está vendo a cada um de nós, e ao final desta vida, você vai ver a coroa da glória que o Senhor preparou para você. Aqui nós temos uma família, hoje está celebrando o 7º dia de um ente querido. Não se deixe abater, não se deixe vencer. A nossa mente tem que ser mudada. Porque quem está em Deus não morre mais, vive. Em Jesus não tem mais morte, só tem vida. Vida nessa terra e após esta vida, a vida eterna. É assim a nossa mentalidade. A palavra morte é um termo usado para dizer que terminou a vida nessa terra. Mas para o cristianismo não há mais morte, só há vida. E vida em Deus. Vida eterna. E eu termino agora. Nós vamos começar daqui uns dias a quaresma. As pessoas fazem tantas coisas para a quaresma. Uns tiram Coca-Cola, tiram doce. Tudo isso tem sua importância, mas não é mais importante. O mais importante, meus amados irmãos e irmãs, é ler a palavra de Deus. Nós precisamos ler para que a gente tenha o pensamento de Deus, para que a palavra de Deus possa dar a nós a verdadeira visão correta das coisas, para que a gente não entre, está entendendo? Em desordem, para que a gente não entre em ansiedade. Se Deus está dizendo que é assim, é assim. Leiam a Bíblia. E há 3 capítulos por excelência. Mateus, capítulo 5, 6 e 7, que são chamados as bem-aventuranças. Ali é a moral cristã. Se você quer fazer uma penitência nessa quaresma, eu aconselho, leia esses 3 capítulos todos os dias, por 40 dias, que a tua vida será totalmente transformada. Ali é a forma que deve ser uma pessoa. Ali é a maneira que Deus quer que nós sejamos. São chamadas bem-aventuranças. Quando a gente vive aquilo, é impressionante. O nosso ser entra numa graça muito especial, porque a gente volta a ser aquilo que Deus nos criou. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. E esses 3 capítulos da Bíblia nos faz viver intensamente isto. Por isso eu quero deixar esse conselho aqui, para aqueles que querem fazer sempre uma penitência na quaresma, leiam a Bíblia. Aí está a melhor orientação, porque é o próprio Deus dizendo para você o que é a vida, como você deve viver, como você deve enfrentar as situações. É Ele falando para você. Não é mais você tentando entender, nem querendo resolver teus problemas, não. Você vai só ouvir a Deus. E quando Deus fala, Ele fala realizando em nós aquilo que Ele está pedindo. Está entendendo? Quando Ele pede a nós, Ele não está pedindo, Ele está dando a nós aquela graça que nós estamos ouvindo de Deus. Então leia esses 3 capítulos. Vou deixar mais uma vez para você não esquecer. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Se lê em 7 minutos, você consegue ler uma das coisas mais extraordinárias que Jesus já ensinou, para que o ser humano viva nessa terra em paz e curado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.